(19h em ponto). Então vamos começar. Boa noite a todos. Confirme aí por gentileza se o som tá bom, se a imagem tá boa, se eu tô bonitão como sempre, com esse sorriso largo, né? Confirma aí, por favor. Já vou aproveitando aí que já tem 32 pessoas, pedir para vocês fazer aquilo que todo mundo pede. Curtir para subir as carinhas aí, compartilhar para tudo quanto é lugar. E a gente espera fazer uma live não muito comprida, mas que seja divertida, tá bom? Talvez o pessoal estivesse pensando que eu ia fazer uma aula prática aqui, como se fosse as aulas de antigamente. Mas na verdade vai ser um bate-papo, né? Porque eu não aguentaria fazer uma aula igual aquelas de antigamente. Na verdade é por isso. Senão a gente podia até puxar uma aqui. Tá bom? Então deixa eu ver se aqui o pessoal está comentando aqui se o som e a imagem tá boa. Talvez o pessoal estivesse pensando que eu ia fazer uma aula. Vai ser um bate-papo, né? Muito bem. Tenho que sempre colocar meu óculos aqui para poder ler no PC, senão não enxergo mais, o braço está curto. Muito bem, vamos começar aqui então a live. A ideia aqui, pessoal, é fazer um bate-papo, na verdade, de como que eram as aulas antigamente, na minha época. Eu sei que às vezes as pessoas estão pensando que eu ia falar da época da TSKF, quando eu comecei a TSKF. Não, eu vou falar da época que eu treinava, ou seja, é de volta ao passado mesmo, tá bom? Vamos começar primeiro dizendo para vocês por que eu comecei a treinar Kung Fu. Bom, isso tem vários livros meus, na verdade. Na minha infância toda eu vivi no meio de orientais, principalmente de japoneses. Eles ensinavam judô, karatê, essas coisas. A gente assistia desenhos animados, todos esses desenhos que tem luta. E eu me apaixonei pelas artes marciais. Então eu sempre quis treinar arte marcial, né? Depois, quando surgiu aquela série do David Carradine, Kung Fu, aí eu me apaixonei mais ainda. Eu já estava estudando no ginásio e tudo, e eu me apaixonei mais ainda, principalmente pela filosofia do Kung Fu. Então eu quis sempre treinar, mas eu fui adiando, até que na minha cidade não tinha academia de Kung Fu, as que tinham não me pareciam muito boas. Eu não cheguei aí, mas não parecia legais, então eu não fui. Quando eu comecei a trabalhar na cidade, ali na rua Luiz Coelho, atrás do Center 3, aí sim eu vi na Rua da Consolação uma academia e eu decidi começar a treinar Kung Fu. Então eu comecei a treinar por causa disso, apaixonado pelos filmes mesmo, pelas séries, pelos os filmes, como a maioria das pessoas, tá bom? Então na verdade é isso. O meu start se deu porque depois que eu casei eu fiquei tão fora de forma, engordei muito que para eu subir a ladeira de casa para poder pegar o ônibus, eu tinha que subir fazendo um zigue-zague, de tão cansado que eu estava, com as pernas tão ruins, muita fraqueza. Então realmente eu decidi fazer alguma coisa, me movimentar, fazer alguma coisa esportiva.
tá bom? Então foi por isso. Muito bem, e por que eu fui treinar na escola que eu treinei, na ASKF, Associação Shaolin de Kung Fu? Porque era perto do meu serviço. Vocês devem estar falando assim, o mestre deve ter pesquisado os estilos que tinham, quais eram as melhores escolas. Na verdade, não. A primeira escola que eu vi que eu passei na frente foi nela mesmo que eu entrei. Tá bom? O que eu vi quando eu cheguei nessa escola? Primeiro que ela era lotada de gente treinando. E o mestre, ele tinha na época, na secretaria, o pessoal aqui novato não sabe o que é isso, ele tinha uma câmera de Super 8. Aqueles filmes de rolo, mas Super 8. Ele projetava na parede, numa tela branca, os alunos dele treinando e fazendo tudo aquilo que eu via nos filmes. Aquelas lutas simuladas, né? Os toichás que a gente conhece hoje. Fazia as lutas com armas, com bastão, com facão. Fazia as formas que eu via no filme, igualzinho no filme. Eu me encantei com aquilo, eu falei, pô, quer dizer que então aquilo que o pessoal faz no filme eu também posso fazer? Aí eu me encantei com aquilo. E como bom colérico que eu sou, eu fui para casa, mas na mesma semana eu me decidi, eu voltei lá e fiz a minha matrícula. Porque quem quer treinar, na verdade é assim, pessoal, ele não fica lá embaçando muito, não. Pesquisando mais de 10 mil academia. Não, quando a pessoa quer treinar, principalmente se ela for uma pessoa colérica como eu, ela vai chegar lá e vai se matricular logo e falar, é aqui mesmo e vou começar a treinar. Se não der certo, vai para outra. Mas as pessoas que têm vontade, elas decidem rápido. Né? Se fica embaçando, é porque não tem muita vontade assim. Se tem vontade, vai lá e decide rápido. Então eu comecei a treinar na Associação Shaolin por causa disso. Porque eu vi esse filme Super 8 lá e eu vi que eu podia fazer as mesmas coisas que as pessoas faziam nos filmes. E eu achava aquilo lindo. Eu gostava muito daquela movimentação. Então eu comecei a treinar lá. E não me arrependi não, realmente eu tive sorte. A escola era realmente muito boa, tá bom? Então vamos aqui ver como que eram as aulas lá, né? Primeiro, era na década de 80. Então o Kung Fu estava em alta, era a época do Bruce Lee, onde os filmes do Bruce Lee e todos aqueles filmes chineses estavam passando em tudo quanto era cinema. Então a academia era muito cheia. Alguém aí contou numa live anterior de como que eram as aulas. A academia lá era assim, mais ou menos a metade da academia da matriz e treinava 40 pessoas por aula. Meu mestre, que é o mestre Amaral, grão-mestre Amaral, ele tinha lá um espeto onde ele colocava várias ruelazinhas, que era a quantidade de gente que podia treinar naquela aula, porque era muita gente, senão não dava nem para se mexer lá dentro. Então você chegava na aula e você tirava uma ruelinha daquela de lá do espeto, ou seja, você podia treinar naquela aula. Se você chegou e não tivesse mais nenhuma ruelinha naquele espeto, você não podia treinar, você tem que esperar a próxima aula. Hoje, ó, a gente soa para ter aluno, mas isso aí já é uma outra história. Foi por causa do trabalho porco que fizeram nas artes marciais no Brasil, então o pessoal não gosta mais de treinar arte marcial, né? Então, mas é uma outra história para uma outra live, tá bom? Então assim, as aulas eram muito cheias. Muito bem, como que era a aula propriamente dito? Bom, as aulas naquela época, na maioria das academias, se não em todas, eram aulas de 2 horas. A primeira hora era só ginástica. O que eu posso falar dessa ginástica? Pensa numa ginástica pesada. Ginástica, vamos dizer assim, que a gente puxa hoje no exame de faixa preta. Tudo contagem de 10. 10 flexão com punho, 10 com ponta do dedo. Tudo quanto é tipo de flexão, tudo de 10. Abdominal, muitas. Pensa numa ginástica forte, naquela que você, no meio do treino, é obrigado a baixar a cabeça e tentar respirar porque falta ar. Então, era assim. Então, 1 hora inteira era ginástica. Depois é que ia começar a técnica. Normalmente você aprendia uma matéria qualquer e se tinha, vamos supor, 10 pessoas na mesma faixa fazendo aquela mesma técnica, normalmente o professor ia falar assim, bom, cada um comanda uma vez. Então, se você estivesse fazendo lá, por exemplo, o pump kill, você ia fazer 10 vezes o pump kill, né? Diferente de hoje em dia. Hoje em dia a pessoa faz uma forma uma vez, já está cansado, já acha que não precisa fazer mais nenhuma vez, acha que já está bom.
E arte marcial não é assim que se treina, né? Então os treinos eram muito pesados, a repetição era muito mesmo, tá bom? No final da aula, nos 10 minutos finais, 5 minutos finais, sempre tinha alongamento. Hoje eu não dou mais muito alongamento, eu sou fã de alongamento, né? Sempre tinha alongamento. Não era alongamento, assim, moleza como a gente faz hoje, não. O negócio era para pegar mesmo, entendeu? Era de cair lágrima do olho. Era um na frente do outro, levantando a perna do outro, então um sentado na frente do outro, puxando a coluna, sentando em cima das costas com a perna afastada, entendeu? Até você encostar o peito no chão. Então quem me vê lá na matriz sabe que eu sou bom alongamento, primeiro porque eu tenho uma genética boa para isso. Segundo porque eu treinei muito alongamento, então sentar nas costas de alguém para encostar o peito no chão, isso era comum para todo mundo. Não é eu não posso, eu não quero, não. Todo mundo ia ter que fazer. Encostou, não encostou, ia sofrer, ia chorar, mas ia ter que treinar. Não tinha esse negócio de, eu não vou fazer, não, dói muito, vou chorar, não. Não tinha esse negócio de chororô, não, tá bom? Então as ginásticas eram realmente naquelas aulas eram muito pesadas. Outra coisa que tinha em todas as aulas era luta no final da aula. Então eu vou contar alguns causos aqui a respeito de luta. Porque não tinha esse negócio de, eu não vou lutar, não. Era posição, um na frente do outro, vamos lutar. E era luta de mão aberta, sem luva. Lógico que não podia dar soco com mão fechada, mas valia tapa na cara a rodo. Isso era comum, tá bom? Mas não usava luva, não. Então é que a gente chamava de luta simulada, simulada entre aspas, porque o couro comia mesmo, tá bom? Então eu vou contar alguns casos que aconteceu aqui. Eu treinava às 18 horas, eu saía do serviço às 17 e ia treinar às 18 horas. E eu era aquele tipo cara casca grossa, sangue ruim, sangue no olho. Entendeu como é que é? Então quando eu chegava na aula, eu e mais 3 que chegava lá, era eu, 2 primos e um criolão que o braço parecia uma tora, ele era chapeiro no bar que era embaixo da academia. Quando chegava eu e mais 2 ou 3 daquele pessoal, sabe o que acontecia? A gente sempre escutava o pessoal cochichar no vestiário. Olha o seguinte, aquele pessoal tá aí, não vamos entrar na aula não. Então a maioria das pessoas não entrava na aula, sabe por quê? Porque sabia que se entrasse na aula, o couro ia comer no final da aula e a gente ia dar tapa na cara deles demais. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que eu vi gente chorando e para dentro do vestiário e continuar chorando no vestiário, chorando de ter sido humilhado na luta, entendeu? Então, arte marcial, realmente, pessoal, não é para qualquer um. Se você não passa por essas coisas, você, digamos assim, não está tão preparado para artes marciais. Na TSKF não é assim, porque o nosso objetivo é um outro objetivo. Nós usamos o Kung Fu como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Mas se você quiser treinar arte marcial mesmo para valer, você vai ter que tomar uns tapas na cara, um soco no nariz, vai ter que tomar uns socos no estômago, isso é normal. Então, quando chegava na aula, e tava eu e mais 1 ou 2 desses caras que iam aí, desse sangue ruim, ninguém entrava na aula. Entrava um pouquinho de gente, mas sabia que o couro ia comer. E a gente era sangue ruim mesmo, a gente não amaciava para ninguém, não. Eu me lembro que era na época do Bruce Lee, então de vez em quando aparecia algum engraçadinho achando que sabia lutar, porque tinha visto nos filmes, entrava mexendo no nariz, como se fosse o Bruce Lee, dando gritinho. Sabe o que o mestre fazia? Sabe o que o meu mestre fazia? Ele chegava no ouvido de um de nós 3, lá de nós 4, falava assim, tá vendo aquele carinha ali? Prega a mão na cara dele, entendeu? Ele cochichava com a gente no ouvido, chamava a gente de lado e falava assim, tá vendo aquele fulano ali? Prega a mão na cara. E é isso que a gente fazia. A gente ia lá e pregava a mão no fulano para ele entrar na linha rapidinho, para ele entender que ele estava treinando arte marcial e que ele não podia chegar lá fazendo qualquer coisa no meio da sala, não. Entendeu como é que é? Deu para entender como que era na época? O treino não era fácil, não. Eu vou dizer a verdade para vocês. Quem sobrou daquela época
é sobrevivente. Entendeu como é que é? Se eu estou aqui hoje é porque eu sobrevivi a tudo isso, tá bom? Então era assim que eram as aulas, né? Tinha aula pesada, aula de 1 hora, de 2 horas. Primeira hora só ginástica, segunda hora técnicas, aplicações, defesas pessoais e alongamento. E luta, sempre, tá bom? Muito bem. Hoje nós temos aulas especiais nas nossas academias na TSKF. Como que era a aula especial naquela época? As aulas especiais na minha época, na Associação Shaolin de Kung Fu, era aos sábados, às 16 horas. Se não me engano, era às 16 horas ou 14 horas. Primeira coisa, não tinha hora para começar e nem tinha hora para terminar, supondo que a aula tinha sido marcada para as 16 horas, tá bom? Muito bem. Se o mestre não chegasse, um instrutor ia começar a aula ou ia fazer a gente esperar até o mestre chegar. Era muito comum o mestre se atrasar. Normalmente a gente começava a aula e começava treinando 1 hora, 2 horas, às vezes só depois de 2 horas e meia, 3 horas é que o mestre ia chegar. E é aí que a aula ia começar. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Então era muito comum a gente começar a aula às 16 horas e terminar a aula às 10 horas da noite. Depois que acabava a aula, era muito comum, depois de 3, 4 horas de aula, o professor, o mestre colocar a gente na sala, todo mundo de perna cruzada, e ele ficar lá na frente conversando com a gente, andando para a direita e para a esquerda. Mais ou menos assim 1 hora e meia conversando com a gente. Sinto dizer para vocês, mas hoje em dia ninguém aguentaria isso, entendeu? Nós somos sobreviventes. Se hoje eu estou aqui, pode ter certeza que eu sobrevivi a tudo isso. Eu vou contar um caso, vários casos aqui, espero que não fique longa a live. O mestre colocava a gente para sentar na posição de lótus, com a perna cruzada, sabe como é que é? E ele ficava observando a gente. Então ele ficava conversando, meia hora, 1 hora, e a gente ali com as pernas cruzadas, sabe como é que é? Com as pernas cruzadas. O que acontecia depois de meia hora? O sangue prendia na perna da gente, a perna da gente ficava dormente. O que acontecia é que normalmente sempre tinha 1, 2 ou 3 que começava a esticar a perna, alongar, se mexer na posição e tal. Mas você sabe por que o mestre fazia isso? Ele fazia isso porque ele estava testando os alunos merecedores, aqueles que iriam seguir em frente. Então, eu me lembro de uma vez que nós ficamos tanto tempo sentados na posição de lótus, que eu e mais 2 pessoas ficamos até o fim. Na hora de levantar, que ele falou, pode levantar, a gente vai encerrar a aula. Quem disse que a gente conseguia levantar? Foi obrigado aos outros alunos a ajudar a gente primeiro a deitar, tombar a gente de lado, entendeu? Para desfazer as pernas da gente, para a gente conseguir levantar, entendeu? Outro caso que eu vou contar aqui para vocês é o seguinte, lá onde eu treinava, nessas aulas especiais, a secretaria era em frente à academia e tinha uma treliça, que é aquelas madeirinhas que tem furinhos assim. Então eu me lembro como hoje, teve uma vez que o mestre colocou a gente na posição do cavalo e falou, vamos fazer um pouco de posição do cavalo. E ele saiu e ficou lá na secretaria, entendeu? E ele deixou a gente lá, se não me falha a memória, foi 30 ou 40 minutos na posição do cavalo. Mas sabe o que ele fazia? Ele ficava olhando lá pela treliça, sabe? Olhando lá pelos buraquinhos, para ver se alguém saía da posição. Por que o mestre fazia isso? Ele testava os alunos para saber quem eram os alunos merecedores de continuar no Kung Fu e para saber quem é que ia conseguir, quem é que realmente gostava do Kung Fu e ia até o final, entendeu? Depois dessa meia hora ou 40 minutos que ele deixou a gente, ele entrou na sala e falou assim, pode sair da posição, dá uma relaxada nas pernas. Beleza, vai encerrar a aula, né?
Pensamos todos. Daí ele falou assim, faça agora a posição do gato. Entendeu? E saiu e ficou mais meia hora, e deixou a gente mais meia hora na posição do gato na guarda 2, com a perna esquerda e a mão esquerda na frente. Entendeu? É assim, pessoal. Hoje em dia vocês, na verdade, não sabem o que é um treino duro. Vocês não sabem o que é disciplina, entendeu? O que é obediência ao mestre, entendeu? Mas mais na frente eu vou falar um pouco mais a respeito disso, da disciplina, de como se deveria ser um aluno de Kung Fu, tá bom? Então as aulas eram desse jeito, as aulas especiais. Não tinha hora para começar, não tinha hora para acabar e tinha que esperar até o mestre chegar, tá bom? Às vezes ele nem vinha e você tinha que ficar lá esperando até 10 horas da noite. Se ele não viesse, os instrutores iam falar assim, eu acho que ele não vem mesmo hoje, então eu vou dispensar vocês. Mas enquanto tivesse tempo, a gente estava esperando, tá bom? Outra coisa que aconteceu uma vez, num desses treinos especiais. Já estávamos todos cansados, todos lutando, entendeu? E o mestre resolveu que tínhamos que limpar a sala. Era muito comum a gente ajudar a limpar a sala de treino. Então ele pediu para jogar sabão e água na sala de treino. Não tinha tatame não, hein? Tatame é luxo hoje em dia. Maciozinho para você pisar lá, cair, sentar, não se machucar. Não, era tudo chão duro. Então foi jogado sabão e água, entendeu? Foi feita aquela lamaceira dentro da academia. Daí ele pegou e falou assim, agora vocês peguem esses bastões que estão aí na academia e joga aí tudo no meio da sala aí. Tudo bem, jogamos os bastões tudo no meio da sala. Ele falou, agora pode tirar a faixa. Tirar a faixa, mestre? Tirar a faixa. Tiramos a faixa, ele falou assim, bom, agora vocês podem vendar os olhos. Eu falei, vendar os olhos? Todo mundo botou a faixa e vendou os olhos. Ele falou assim, agora vocês vão lutar entre vocês. Entendeu como é que era? O pau comeu, sabe como é que é? Queda para todo lado, pisando em cima do bastão, escorregando em cima do sabão e da água, entendeu? Caindo por cima dos bastões. Eu pergunto para vocês, se nós fizéssemos isso hoje lá na TSKF, em cima do chão duro, fizesse esse tipo de coisa, será que os alunos continuariam treinando com a gente? Duvido. Duvido muito. Entendeu? Então, pessoal, o treino especial era assim. Nós éramos preparados realmente para tudo. Para encontrar, não que a gente fosse encontrar, mas se a gente encontrasse algo fora da academia, a gente tem que enfrentar. Não vou falar o nome dele, mas tem um mestre que também é um sobrevivente. Ele treinou nessa época também. E numa determinada época, ele foi assaltado e jogaram ele dentro de um carro. Apontaram a arma para ele. Sabe o que ele fez? Na hora que os caras vacilaram, ele mordeu o cara, arrancou o dedo do cara e pulou pela janela do carro rolando, entendeu? Ele arrancou o dedo do cara na dentada. Arte marcial é isso. Ou você pensa que arte marcial é aquelas lutas bonitinhas que você vê em filme? Tá. Não. Numa arte marcial, se você precisar defender, você vai arrancar o nariz do cara na dentada, meu amigo. Você vai usar a arma que você tiver na hora. Se for o seu dente a arma, é essa que você vai usar. Não acha que é moleza, não. Não é assim, afasta aí que agora eu preciso me trocar, que eu tenho que lutar. Não tem nada disso, não. Então a gente era preparado para isso, para a guerra. Por isso que chama arte marcial. Mestre, mas por que o senhor não faz isso hoje? Porque não é o objetivo da TSKF. Nosso objetivo é usar a arte marcial como ferramenta de desenvolvimento humano. É um pouco diferente, entendeu? Muito bem, isso é como eram os treinos especiais, tá bom? Muito bem. Como que eram os exames de faixas normais? Bom, os exames de faixas normais é um pouco diferente de como é hoje na TSKF. Primeiro, você tinha que fazer toda a ginástica também no dia do exame. Então, primeiro era ginástica, todo mundo ia fazer ginástica. Então, você tinha que conseguir fazer todas as flexões e todas as abdominais da sua faixa. Então, supondo que na terceira fase, na época não era faixa, né?
voltando um pouco para trás, não tinha faixa na minha época. Todo mundo usava faixa branca. Só depois usava direto a preta, mas era tudo branca, tá bom? Teve algumas faixas diferentes que foram inventadas na época, mas era na maioria dos casos era tudo branca, tá bom? Então era assim, primeiro ia fazer toda a ginástica, que você tivesse que fazer, por exemplo, 50 flexões e 50 abdominais, e você não aguentasse fazer as flexões e abdominais, meu amigo, você estava reprovado, simples assim. Entendeu? Porque você não aguentou, ou seja, tinha nota para a ginástica. Você é um faixa roxa, tem 2 anos de treino, você tinha que fazer todas as flexões, você tinha que fazer todas as abdominais. Não é assim, fiz só até aqui, daqui para cá eu não aguento mais. Não, não, você tinha que fazer todas. Não é? Vou tentar ou desiste na metade. Não, você tinha que fazer todas, tá bom? Era assim. Não pensa que naquela época você era ensinado a fazer o rolamento frontal, por exemplo, a cambalhota frontal, cambalhota de costas, não é? Não rolamento pela direita, rolamento pela esquerda, não. Quando você passava para a segunda faixa, que era a faixa que tinha isso, simplesmente você ia rolar. Ninguém ia te ensinar, não. O chão era duro e você ia ter que rolar. Eles botavam quem sabia na frente e você ia atrás rolando. Que se dane se você não sabe. Você ia aprendendo na raça, batendo a cabeça no chão, batendo as costas, batendo o quadril. Se vocês me perguntarem assim, mas você acha certo ou errado? Eu estou dizendo como era. Se é certo ou se é errado é outra coisa. Estou dizendo como eram os treinos. Na época existia uma ginástica que no comecinho da TSKF tinha, chamada rala-queixo. Rala-queixo você fica de pé, salta para cima, desce em direção ao chão de cabeça, amortece com os braços, encosta o peito, depois você encosta a coxa no chão, faz o tipo do peixinho, depois você passa por dentro das mãos, fica de costas e faz o baga e cai de pé. Tá entendendo como é que é? Você acha que isso aí era ensinado? Não. Quando você passava para a segunda faixa, você já estava treinando no primeiro dia. O mestre falava assim, de frente para o espelho, todo mundo, rala queixo, zum, tum, todo mundo ia pular. Agora vira de costas para o espelho, rala queixo de novo, tum, todo mundo pulava. Entendeu como é que é? Era assim os treinos. E no dia do exame é a mesma coisa. Não tinha esse negócio assim, não, mestre, eu tenho labirintite, eu não posso fazer. O médico falou que eu não posso. Tá aqui o meu atestado, viu? Hoje a gente deixa passar. O pessoal vem me pedir. Mas sabe, lá dentro, quando falam isso no dia do exame, eu deixo e fico rindo por dentro. Você entendeu? Não tem essa. Nós estamos treinando arte marcial. Quer dizer que se você estiver na rua e alguém for te agredir, você vai falar, não, eu tenho labirintite. Não posso correr e nem fazer um rolamento se você me empurrar, senão eu vou ficar tonto. Você acha que era assim? Não, gente, não tem isso. Na rua o cara vai vir com paulada, com garrafada, com faca em cima de você, vai chutar a sua cabeça, vai quebrar o seu nariz. Não é assim. Entendeu? Então, quando hoje vem de me dizer assim, não pode fazer o rolamento, não sei o quê, eu permito, porque o nosso objetivo é outro. Mas lá dentro eu estou dando risada. Sinceramente é isso. Principalmente quando o instrutor vem me falar isso. Aí é pior ainda. Aí eu falo, ele nem sabe o que é arte marcial. Tá bom? Então o exame de faixa era assim. Olha um caso que eu vi no exame de faixa. Na época era como é hoje. O mestre ficava lá na mesa. Na época você tinha o mestre Amaral, né, puxando o exame, ou o instrutor dele puxando o exame. E o mestre Lee, na época, ia olhar o exame. Ele ficava fazendo o papel que eu faço hoje na mesa lá. Tá bom? Olha o que eu vou falar, o que significa disciplina. Se no dia do exame, você estivesse fazendo o exame, e você olhasse para o mestre lá na mesa, você estava reprovado. Eu vi várias vezes isso. O cara está fazendo aqui, a forma, daqui a pouco ele dá uma olhadinha para o mestre lá. Se o mestre olhou e viu olhar para ele, reprovado. Reprovado. Você desconcentrou. Você ficou preocupado com outra coisa, enquanto você devia estar concentrado no seu exame. É assim que era. Entendeu como é que é?
Então, não tem essa, não era moleza, não, tá bom? Então, os exames de faixas eram assim. E os exames de faixa eram abertos, como já foi na TSKF, e sempre tinha demonstração no final do exame, como já foi na TSKF. Hoje a gente já não faz mais fechado mais aberto por uma série de razões, mas sempre tinha demonstração. E o mestre sempre escolhia a dedo assim e sorteado quem ia fazer a demonstração. Ele simplesmente chegava assim. Você estava lá, ele não queria saber, ele falava, você entra lá e faz tal coisa. Entendeu? Não tinha essa, vou combinar o que nós vamos fazer antes aqui e tal. Não. Você nunca fez demonstração, mas estava lá e era aluno mais antigo, ele ia pegar você e ia falar assim, Gabriel, vai lá e faz o pampoquil. Entendeu? E você ia lá fazer a tua forma e fazer a sua aplicação. Tá bom? Muito bem. Então era assim, ginástica completa. Muito bem. Como que era os exames de faixa preta? Bom, os exames de faixa preta, pessoal, simplesmente eu vou contar um caso aqui para vocês. Quando eu fui fazer o exame de faixa preta pela primeira vez, que chegou eu e mais alguns lá na academia para fazer o exame de faixa preta, o mestre chegou para a gente e falou assim, vocês trouxeram as telhas e os tijolos? Nós falamos assim, como assim, mestre, as telhas e os tijolos? Ele falou assim, as telhas e os tijolos para fazer os quebramentos, vocês não trouxeram? Ele não tinha pedido para a gente. Ele fazia aquilo para testar a gente. Ele falou assim, mas precisa dos tijolos e das telhas que vocês vão fazer o quebramento. Vocês têm que trazer. Ficamos olhando um para o outro assim, entendeu? Num domingo, sábado à tarde, exame de faixa preta. Onde a gente vai arrumar a telha? Tivemos que correr atrás. Nós saímos para procurar telha, para procurar tijolo, até achar as telhas e os tijolos para trazer para fazer o exame de faixa preta. Entendeu como é que é? Como é que pode? Você acha que você vai desobedecer o mestre? Uma das primeiras coisas que tem que ser feito numa arte marcial, pressupõe-se uma arte militar, uma arte de guerra, é acatar o que vem do mestre. É assim. Mas hoje eu não faço mais isso. Tudo bem, você acha que está treinando arte marcial e não está. Você precisa acatar tudo que vier do mestre, mesmo que você não concorde, mesmo que depois você vá embora. Mas você tem que acatar o que vier do mestre, porque é assim que funciona a arte marcial. Ou você acha que você vai estar lá numa guerra, por exemplo, que a arte marcial é uma arte de guerra. Você vai estar lá na trincheira e precisa avançar para o lado do inimigo, e o seu tenente chega assim e fala, pessoal, esse grupo aqui, pula para aquele de lado e avança para atacar os inimigos. Você vai chegar para o seu tenente e dizer assim, vamos fazer uma reuniãozinha aqui primeiro, para ver aqui, tenente, quem é que vai avançar, quem é que vai mais frente, vamos discutir primeiro aqui um papo cabeça para saber quem vai atirar primeiro, quem vai depois, vamos decidir aqui primeiro, depois a gente vai. Não, é cadeia de comando, você precisa obedecer, você está treinando uma coisa militar, entendeu? Você atravessa a vala, pula do outro lado, sai dando tiro em todo mundo, é isso que você tem que fazer. Qualquer atividade que seja que tenha linha de comando é assim. Ou tá pegando fogo num prédio lá também, você é do corpo de bombeiro, e você precisa entrar no prédio lá pegando fogo, você vai primeiro discutir com o seu superior lá? Não, vamos ver primeiro aqui com quem é que vai entrar correndo lá. Não, meu chapa, você bota a escada lá e você sai igual doido entrando lá dentro para salvar as pessoas. Não tem essa de se reunir primeiro para saber quem vai, não. Até aí tá caindo gente, morrendo gente queimado lá dentro. Você está treinando para a vida. Você está treinando para ficar preparado para as coisas. É assim que funciona. Percebeu? Eu não sei se tem alguém perguntando alguma coisa, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, logo eu volto. Vou botar o meu óculos aqui. Olha, o Ed tá falando aqui. O Ed treinou comigo, ele foi um dos meus melhores atletas, foi um grande lutador da TSKF também. Ele tá dizendo aqui, eu peguei essa fase com o professor Adilson da Garra de Águia e no início com o senhor na Tamoios. KKK, era um dos pioneiros
número 11, entendeu? Então tá aí o Ed, que treinou há muito tempo atrás também em Garra de Águia e treinou logo no comecinho da TSKF, comprovando o que eu tô falando. Era assim os treinos mesmo. Tem o Marcelo Santos falando assim: isso mesmo, mestre. Antes de entrar na TSKF em 1996, treinei garras de águia em uma academia em frente à igreja de São Judas. Era 2 horas de treino. Tinha luta no final da aula. Eu não estou mentindo. Eu estou contando como era na época realmente. Entendeu? O treino era duro. O Wellington Mota está falando assim: fora os desafios de academia contra academia, onde o couro comia. Exatamente. Tinha isso também na época. Não é brincadeira, não. O Marcondes Matheus está falando assim: ele ficava conversando com outros e esquece nós no aquecimento em uma base só. Então, enquanto o mestre estava conversando lá, você era obrigado a ficar na base lá sem sair da posição. Era assim mesmo que acontecia. O César Scavone treinou na minha época, ele está dizendo aqui. Se fizesse hoje isso, hoje teria processo na certa. O César Scavone, se quiser escrever alguma coisa de como era naquela época aí, pode escrever, tá, César? A gente vai ficar agradecido a você. Você certamente tem muitas histórias, porque outro dia nós batemos um papo bem longo aí no Facebook contando todas essas histórias. Às vezes eu não me lembro de todas, mas outras pessoas lembram. Olha o que estão dizendo aqui, o Wellington Mota, isso é verdade mesmo. Fora que tinha que lutar com vários adversários, o pau comia. Você pensa que você ia lutar sempre com uma pessoa só? Não, porque na vida real não é assim, entendeu como é que é? Você tá na rua, você arruma uma encrenca, vem 2 ou 3 te bater, meu amigo. Você tem que se virar. Então era muito comum você lutar com 2 e até com 3 adversários. No exame de faixa preta era muito comum o mestre falar assim: agora você e você. Você vai lutar contra esses 3 aqui, entendeu? É assim. Ah, mas não, assim é desleal. Não é desleal. Na rua vai ser assim? Não. Você tem 2 caras te batendo lá, ou 3, você tem que se virar. É arte marcial. Muito legal essas intervenções de vocês aí que são mais antigos daquela época. Pode continuar falando aí, tá? Muito bem. Então o exame de faixa preta é assim. No exame de faixa preta, pessoal, o couro comia mesmo. E tinha que fazer a ginástica pesada. E você tinha um tempo predeterminado para fazer ginástica. Então era dado um roteiro para você de ginástica pesada. Só que não era você faz no seu tempo, não. Você tinha aquele roteiro e você tinha que fazer aquela ginástica toda num determinado tempo. Ele falava assim: você tem meia hora para fazer toda essa ginástica. Você tem 1 hora para fazer toda a ginástica. Então você tinha que fazer toda aquela ginástica toda para daí você fazer o seu exame de faixa preta. Entendeu como é que é? Então não é fácil não, era complicado. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês. O nosso exame de faixa preta hoje na TSKF, ele não tem isso, mas ele é mais difícil. Vai por mim, o exame da faixa preta na TSKF é mais difícil. A parte física é pesada, mas a parte técnica, o cara tem que estar realmente muito bom, senão ele não passa, tá bom? Tecnicamente, o exame da TSKF, ele é muito mais difícil, não pesado, mas difícil, tá bom? Então era assim, no exame de faixa preta, você tinha que esperar realmente o inesperado, como por exemplo, isso que eu falei, ter que sair para buscar telha, para buscar tijolo, você tinha que quebrar bastão na canela, você tinha que fazer o quebramento. Ah, nunca fez? Agora você vai fazer, entendeu? Se você tivesse treinado todas as aulas de uma maneira corretamente, se você tivesse preparado o seu corpo, você ia chegar lá e ia fazer. Simples assim, tá bom? Então era assim. Muito bem. E como que eram as demonstrações? Bom, todos os grandes mestres de hoje em dia, todos aqueles que são bem-sucedidos, tá bom?
mamaram na sabedoria do grão-mestre Amaral, meu mestre. Os mestres de mais sucesso hoje em dia, os mestres ocidentais de mais sucesso hoje em dia, todos mamaram na sabedoria do grão-mestre Amaral, porque ele realmente era um sábio. O grão-mestre Amaral, ele revolucionou a maneira com que se ensinava Kung Fu aqui no Brasil. Todos nós brasileiros devemos gratidão eterna ao grão-mestre Amaral. Ele foi um ícone aqui no Brasil. Ele revolucionou a maneira com que se ensina Kung Fu e todos nós devemos agradecer a ele. Realmente ele era um grande ocultista, ele foi militar, foi tenente do exército, ele sabia o que estava fazendo, tá bom? Então esse aqui é o meu agradecimento pessoal ao meu mestre. Demonstrações. Muito bem, mestre Amaral, como eu, também era muito fã de demonstrações. A TSKF gosta muito de fazer demonstrações. Então, todos os exames na Associação Shaolin, lá onde eu treinei com o mestre Amaral, tinha demonstrações. Era muito comum a gente viajar para Campinas para fazer demonstração nos exames de Campinas. Então, quando tinha exame lá na Academia de Campinas, todos nós, alunos mais antigos, íamos para Campinas fazer demonstração. Quando era lá na filial de Sorocaba, íamos nós lá para fazer demonstração. Eu me lembro como hoje que uma vez eu fiz uma demonstração em Sorocaba daquela forma que a gente ensina de Nunchaku. O Nunchaku 2, aquele bem rapidinho que dura 15 segundos para fazer. E eu estava muito nervoso, né? Então eu errei na metade e bati o Nunchaku na cabeça em vários lugares da cabeça. Pedi perdão para Deus e saí da demonstração, entendeu? Às vezes as pessoas pensam assim, pô, o grão-mestre Gabriel nunca errou numa demonstração. Não, já vi grandes mestres de Kung Fu, não vou falar os nomes deles aqui, desistir no meio da execução de uma forma. Isso é comum, todo mundo pode errar. O que é ruim é você não ter coragem de fazer, né? Ser corajoso é enfrentar uma situação e ir lá e tentar, entendeu? Errou, tudo bem, da próxima vai acertar, entendeu? Ou o pessoal pensa que é fácil para mim, por exemplo, chegar lá em Baltimore, né? E tá lá na reunião e chegar um mestre nas minhas costas, tocar nas minhas costas e falar assim, mestre, dá para você fazer uma demonstração hoje? Entendeu? Porque é assim. As demonstrações que eu fiz lá em Baltimore e na Alemanha ainda me avisaram antes, no Mundial da Alemanha. Mas normalmente ele bate nas suas costas e fala assim, você poderia fazer uma demonstração hoje? Fica extremamente chato você chegar para a pessoa e falar assim, sabe o que é? Eu não estou bem preparado, invento uma desculpa, eu não estou machucado aqui, estou com uma distensão, não vou poder fazer. Não, cara, se você é corajoso, você vai lá e vai fazer. Simples assim. Você não vai se esquivar, você não vai mijar para trás, sabe como é que é? Eu falo logo um palavrão assim, porque eu sou assim mesmo, eu sou bocudo, entendeu? Você não vai mijar para trás e dar uma de frouxo, não. Você vai chegar lá e fazer a demonstração. Se você errar, ou se você não estiver preparado, problema seu, você não se preparou. Entendeu? Você tem que ir preparado para qualquer tipo de situação. Na verdade, a arte marcial é assim. Você tem que estar preparado para qualquer tipo de demonstração. Por isso que eu deixo meus sócios e meus instrutores mais antigos fazer live, fazer demonstração, fazer tudo. Nós somos bons mesmo, nós fazemos ao vivo, nós chegamos aqui de frente à câmera, mesmo nunca tendo feito, nós vamos aqui e fazemos live ao vivo. Fazemos mesmo e eu permito com que todos os meus sócios façam. Eu não sou aquele mestre Deus, só eu posso fazer, porque eu não vou errar, eu sei das coisas, não. Meus sócios aí mais antigos sabem até muito mais do que eu já. E eles estão totalmente preparados para fazer live, fazer demonstração, organizar campeonato e tudo mais. Então, demonstração a gente fazia em todo lugar. Eu, por exemplo, fiz demonstração até dentro de boate. Eu até me lembro a forma que eu fiz dentro de boate. Eu fiz uma forma da garça, entendeu? Infelizmente eu esqueci essa forma da garça. Se eu um dia conseguir recuperar essa forma, eu ainda darei um curso para vocês dessa forma da garça. Eu me lembro como hoje, quando nós saímos da boate em direção a São Paulo, que se não me engano, isso foi em Campinas ou em Sorocaba, essa boate. Quando nós saímos no caminho, o mestre Amaral, ele bateu nas minhas costas e falou assim, sabe quem... Isso sempre engrandece a gente, sabe? Ele chegou assim e falou assim,
Sabe qual foi a melhor demonstração hoje? Falei, não, mas quem foi? Ele falou, a melhor demonstração hoje foi a sua. Tá bom? Então, o mestre às vezes escolhe o momento certo de elogiar alguém, porque a gente não pode ficar elogiando direto, a gente tem que elogiar realmente quando a pessoa merece, não para dar tapinha, entendeu? Para ficar falando futilmente. Então era muito difícil o mestre Amaral chegar e falar assim para você, nossa, você foi muito bem. Quem treinou com ele sabe que ele não fazia isso, entendeu? Eu também não costumo fazer isso não. Eu faço quando a pessoa merece. Então demonstrações faziam em tudo quanto é lugar. A maior demonstração que nós fizemos, e aí eu volto a dizer, todos nós que ficamos famosos, todos nós que somos bem-sucedidos com artes marciais, mamamos na sabedoria do Grão-Mestre Amaral. A maior demonstração que nós fizemos foi no Teatro da Cultura Japonesa, onde nós fizemos uma peça teatral. Não uma peça realmente, mas uma demonstração num teatro. Teatro lotado, com tipo umas 700 pessoas. Não é à toa que nós da TSKF fizemos 2 peças teatrais e várias demonstrações em teatro. Eu mamei na sabedoria do meu mestre. Meu mestre também fez demonstração, organizou demonstração dentro de teatro. Então, foi uma demonstração gigante que nós fizemos dentro do Teatro da Cultura Japonesa, ali no bairro da Liberdade, tá bom? E eu me lembro as demonstrações que eu fiz na época. Eu fiz aquela forma, né, o Yaolin Chong, e fiz uma coreografia de facão junto com outros instrutores. Mas o ponto auge eu vou contar aqui agora. O ponto auge dessa demonstração era o seguinte: numa determinada hora estava previsto para apagar todas as luzes, e um dos nossos instrutores, ele ia ficar no meio do palco, um facho de luz ia ficar em cima dele, e qual que era a ideia? Era soltar uma pomba. Então a pomba ela ia procurar o lugar onde tivesse claro e ia posar nele. Entendeu como é que é? E antes ele ia dar um flick, um mortal para trás e cair. A ideia é ele colocar a mão para cima e a pomba posar na mão dele. Essa era a estratégia. Entendeu como é que é? O que aconteceu? Num determinado momento apagou-se as luzes, o foco de luz foi em cima dele, todos nós que fazíamos parte da demonstração estávamos atrás dele e ele mais na frente, entendeu? Só que aconteceu o seguinte, o palco ele estava meio sujo, meio com poeira. Então quando ele foi dar o mortal, ele escorregou. No que ele escorregou, ele caiu antes do tempo. Então não deu tempo dele fazer a volta toda. Então ele caiu em cima do dedo. O dedo estourou e o osso do dedo saiu para fora. Entendeu? Eu estava bem atrás dele. Então ele levantou a mão para cima como se nada tivesse acontecendo. Entendeu? O pombo não veio. Entendeu? E o sangue corria em cima dele. É assim, pessoal. Não é, não, pelo amor de Deus, quebrou o dedo, tira daqui, enfaixa, leva para o hospital. Não! Você está treinando arte marcial, sabe como é que é? É arte de guerra, fica aí, deixa o sangue correr. É muito normal. E foi isso que aconteceu lá no dia. Infelizmente eu não tenho esses vídeos para mostrar. Alguém deve ter, mas eu não tenho. Eu mesmo, numa demonstração no exame, fazendo Toi Chá de bastão, lembrando que o Toi Chá de bastão não era com bastão desse chinês, não. Era aqueles bastão tora, sabe como é? Bastão peroba, top, né? Então eu fazendo Toi Chá de bastão com um outro faixa antigo que tinha lá, ele era até policial na época, o bastão não consegui defender na hora certa, o bastão entrou aqui no meu olho, aqui rasgou, entendeu como é que é? Alguns instrutores já devem ter visto a cicatriz que eu tenho aqui, ó, no supercílio. O facão bateu aqui, sabe como que é sangue aqui, né? O sangue espina. Não, cara. Termina o Toi Chá de bastão, faz até o fim, sangue correndo. Depois que terminar, você vai lá no banheiro. Não é, ai, mamãe, vou no banheiro que eu preciso limpar aqui. Para a demonstração no meio. Não para não. Faz a demonstração até o fim, depois você vai lá.
Gente, isso é arte marcial, não é brincadeira, entendeu? Então era assim, fazíamos demonstração em tudo quanto era os lugares. Vamos passar agora para campeonatos. Como que eram os campeonatos? Campeonato naquela época era muito raro. Eu, particularmente, só participei de dois campeonatos. Um campeonato interno, dentro da própria academia, onde eu fui o campeão da minha categoria. E um campeonato no Baby Barione, se não me engano. Não, teve mais uns dois. Um no Baby Barione, organizado pelo Mestre Amaral, onde naquela época eu fazia parte da organização. Então eu era árbitro, ajudava em tudo. Mas era muito raro o campeonato. Então, tecnicamente, a gente acabava não ficando tão bom porque a gente não tinha um espelho de outras pessoas para ver como é que era, entendeu? Por isso que eu estimulo muito a gente fazer competição. Porque quando você vai em competições grandes, como em Baltimore, que você tem cara fera lá, você aprende muito. Então, os campeonatos de lutas também era muito pouco por aí, muito mal organizado, como até hoje. Hoje melhorou bastante, né? Hoje nós temos aí o Mestre Edilson do Garra de Águia, que faz grandes campeonatos, né? Os melhores campeonatos hoje do Brasil, mas campeonatos eram muito raros naquela época, não é bom? Vamos ver se tem mais alguém falando alguma coisa aqui. Deixa eu botar o meu óculos. O César tá falando aqui. Forma na boate. Nossa, muito Mestre Amaral isso. Exatamente isso, César. É, realmente, Mestre Amaral não era muito fã de campeonato, não. Muito bem, a gente já está quase encerrando, eu só vou falar aqui para vocês, mais ou menos, como era o grão-mestre Amaral, tá bom? Como eu já falei anteriormente aqui, devemos gratidão eterna ao grão-mestre Amaral. Ele revolucionou a maneira como que se ensina Kung Fu no Brasil, tá bom? Mas ele era um cara extremamente disciplinador. Hoje em dia é comum os alunos conversarem comigo, conversar com seu mestre dentro da academia. Naquela época não era assim. Para você ter que falar com o mestre, é só depois de muitos anos de treino que você ia conversar com o mestre. Sabe o que é isso, gente? Cadeia de comando. Entendeu? Às vezes as pessoas acham que ali na TSKF a gente tem os 10 regulamentos. A gente acha que vocês seguem os 10 regulamentos à risca. Fala a verdade? Não segue, não. A maioria dos alunos não sabe o que é cadeia de comando. Você tem que acatar o que vier do mestre. Se o mestre mandar você fazer alguma coisa, você tem que fazer. Ponto final. É muito comum você sentar com um mestre na mesa, como alguns amigos meus já sentou com os mestres dele, e eu não vou falar o nome da pessoa, mas ele sentou na mesa, na hora de se alimentar, todo mundo sabe que tem uma etiqueta, que é o mestre que tem que começar primeiro a comer. Era legal, talvez algum outro nosso sócio falar um pouquinho sobre etiqueta com relação ao mestre, ou sobre etiqueta no Kung Fu, né? Mas se você senta na mesa, o mestre tem que começar a comer primeiro. Enquanto o mestre não tocar na comida, você não vai comer. Quem vai comigo para Baltimore sabe que é assim, e que é uma coisa automática. Tem o jantar lá, aquele jantar grandioso que tem lá, senta todo mundo na mesa. Enquanto o mestre não começar a comer, ninguém come, entendeu? E se o mestre te servir alguma coisa, você tem que comer. Então esse amigo meu estava lá, o mestre começou a comer e o mestre pegou uma cabeça de frango e colocou no prato dele. Entendeu? Tem que comer. Entendeu? Ele enganou o mestre. O que ele fez? Ele pegou a cabeça de frango, pegou num lenço de papel, fingiu que botou na boca a cabeça de frango, né? E fingiu que comeu. Mas tem que comer. Entendeu? Você precisa servir o mestre primeiro. Você tem que pegar, se tiver um mestre do seu lado, você serve o mestre. O mestre, por exemplo, nunca vai sentar de costas, por exemplo, para a saída ou para a entrada. Se tem uma entrada lá, o mestre não vai sentar de costas para a entrada. O mestre sempre tem que sentar de frente. Então tem uma série de etiquetas que as pessoas hoje em dia não cumprem.
e acha ruim se tiver que cumprir. E é muito bacana. Não é ser submisso nem nada disso, não. É cadeia de comando. Entendeu? Então o mestre Amaral, como ele tinha sido do exército, ele era muito disciplinador. E graças a Deus que eu aprendi com ele. Porque é muito ruim você treinar numa academia onde não tem organização, onde não tem cadeia de comando, onde você chega na hora que quer, treina na hora que quer, toma água na hora que você quer, vem com a roupa que você quer, um de shorts, outro de vermelho, outro de amarelo, sem camisa, todo suando, todo fedendo. Isso não existe em arte marcial, não é assim que se faz, entendeu? Se você quiser seguir uma coisa bem feita, você tem que ter cadeia de comando. Então era realmente aquilo, respeitar superiores e subordinados dentro das graduações do estilo. Não importa se o garoto que tem lá tem 14 anos de idade, você tem 40 anos de idade. Se ele for mais graduado que você, ele tem todo o direito de te dar um pito ali, entendeu? Você tem que obedecer. Se ele chegar para você e falar assim, faz favor, pega aquele bastão ali para mim, traz aquele bastão ali para mim. Você tem que ir lá e pegar o bastão. Veja se hoje as pessoas fazem isso. Não faz. Se um garotinho lá de 12 anos falar assim, pega o bastão ali para mim que eu vou treinar bastão, dentro da nossa TSKF, você tem que ir lá e fazer. Não, pega você lá. Quem pega você lá? Não tem essa não. Ele é mais graduado, cadeia de comando. Vai lá e pega o bastão para ele. Entendeu? Então eu sou grato aqui ao mestre Amaral por ter ensinado essa coisa da cadeia de comando, né? Para quem não sabe, nós tivemos aí as 2 lives dos regulamentos da academia. Esses regulamentos da academia não fui eu que inventei. Esses regulamentos que nós temos na TSKF, eles são cópias dos regulamentos que o mestre Amaral criou. Entendeu? O que é bom, a gente copia. E eu copiei, né, os regulamentos dele. Tirei alguns que não cabem mais na atualidade, mas sobraram 10 regulamentos, né? Mesmo que tivesse deixado os outros, também não teria problema nenhum. Então, o mestre Amaral realmente sabia o que fazia, tá bom? Praticamente eu estou aqui encerrando, só vou ver se tem mais algum comentário aqui e dar os avisos finais. Ó, o César está dizendo aqui, ó, embaixo da academia tinha um boteco, que foi o boteco que eu falei que tinha aquele criolão forte que era chapeiro lá. Uma vez a gente foi com ele tomar um café. Ninguém nem pediu nada antes dele. É assim mesmo, entendeu? A maioria não sabe o que é linha dura nas artes marciais, o que é um treinamento duro. Eu não estou dizendo que o treinamento de antigamente era melhor do que o de agora. Eu não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que era certo ou que era errado. Eu estou dizendo que onde tem cadeia de comando, tem que ter cadeia de comando, senão a academia vira bagunça. O que aconteceu com vários instrutores da TSKF que saíram? Saíram porque não quer linha de comando, entendeu? E lá na TSKF a gente tem linha de comando também. Você não pode desobedecer o mestre. Olha o que eu vou falar para vocês. Vocês não podem contrariar o mestre, nem que ele esteja errado. Se ele estiver dentro da academia, você vai ter que fazer o que ele falar. É assim, entendeu? Cadeia de comando. Ah, mas mestre, vamos discutir aqui primeiro. Não, cara, você vai fazer agora, é isso, é assim. Entendeu? Você tem que obedecer o mestre, acatar o que vier do mestre. Você não contraria o mestre, entendeu? Você não discute, você não leva um papo cabeça, a não ser que ele queira conversar com você. Não é assim que funciona nas artes marciais. Entendeu? Então, eu aprendi isso com o meu mestre e normalmente é assim que ocorre mesmo quando se tem uma boa cadeia de comando, tá bom? Bom, basicamente é isso. Com certeza eu tenho muitas outras histórias na academia. Era muito comum, por exemplo, nas aulas, enquanto você estava fazendo ginástica, todo mundo estivesse fazendo abdominal, era muito comum você passar pisando na barriga de todo mundo. Isso é de praxe, comum. Pisou na barriga, era normal.
Era muito comum você ficar na posição do cavalo e o mestre pedir para os outros subirem em cima das suas pernas, ficar de cavalinho em cima de você. Era muito comum isso. Você, posição do cavalo, mas só que você tinha uma pessoa em cima das suas costas. É muito comum. Entendeu? Hoje nós não temos nada disso. Tá bom? Então se você está treinando arte marcial, você tem que, você tem que estar preparado para tudo. Não significa que você vai passar por aquilo na sua vida. Mas o guerreiro é assim. Ele se prepara todos os dias da vida dele, mesmo que ele nunca precise usar o que aprendeu. É a arte marcial. Isso é a essência da arte marcial. Você estar sempre preparado, tá bom? Ou você acha que se eu tiver que lutar com alguém, mesmo com 62 anos, eu não vou cair em cima do cara e usar as armas que eu tiver ali na hora? Eu vou usar o que eu puder, meu. É dentada, é cotovelada, é dedo no olho, é dedo na garganta, é chute no saco. Eu vou fazer o diabo. É assim. Ou você acha que não? Tá bom? Então, arte marcial é assim. Muito bem, nessa quarentena, espero que dia 10 todos nós estejamos liberados. Espero que todos vocês estejam gozando de plena saúde. Gente, não para não. Nós temos aí o STD. O STD é uma ferramenta incrível. Você pode revisar todas as suas matérias ali, olhando no STD. Você pode até aprender matérias novas. Mas tem um aviso que eu gostaria de dar aqui para vocês, que eu senti falta quando fomos obrigados a fechar a academia por causa da pandemia. Nós temos uma linha de transmissão, onde rapidamente eu dou um aviso e pá, na linha de transmissão, todo mundo que está na linha de transmissão recebe o aviso, entendeu? Se você sabe de algum outro aluno que não está na linha de transmissão, incentive os outros alunos a estarem na linha de transmissão. Porque às vezes tem pessoas se comunicando comigo, falando assim, quando vai voltar a academia? O que vai acontecer com as mensalidades? Só que a gente avisa pela linha de transmissão. Mas muita gente às vezes não quer fazer parte da linha de transmissão. É porque, sabe, o mestre, de vez em quando ele manda alguma coisa política ali, e eu achava que a linha de transmissão era só pro Kung Fu. Gente, tudo na vida é política, entendeu? E se você não tem o mínimo de tolerância para aguentar o que o mestre faz, você nem devia estar treinando comigo. Porque, olha o que eu vou falar para você. Você não vai chegar no fim do currículo da TSKF sem tolerância. O mestre também torce para um time de futebol, também tem um político de estimação, entendeu? O mestre também tem ou não religião. E se você não aceita como são as pessoas, né? Você não vai ficar com elas. Se você, uma ou duas coisas você não tolera, você não serve para treinar arte marcial. Porque a arte marcial é a arte que você tem que engolir sapo. Você vai ter que aguentar um monte de coisa que você não gostaria de fazer e vai ter que fazer. Você vai ter que passar por muitas coisas. Senão você não vai chegar no fim. Não gostei de tal coisa, então não venho mais, desisto, vou para outra academia. Chega lá na outra academia, outro mestre faz uma coisa que você não gosta e fala assim, não gostei, vou para outra academia. Chega lá, você vai ficar tentando encontrar a sua vida toda um mestre que faça tudo exatamente da maneira que você gostaria que fosse. Sabe quando você vai encontrar um mestre assim? Nunca. Boa noite a todos, espero que todos tenham se divertido com essa live, que essa era uma das minhas intenções também, trazer um pouco de alegria e diversão para vocês, ok? Muito obrigado pela participação. Amanhã acho que teremos uma outra live bacana, hein? Convide as outras pessoas, convide seus pais para assistir a live também. Obrigado a todos, boa noite.